Nessa foto aqui foi usada uma técnica da fotografia profissional que dá para você usar também tirando foto com o celular. E depois que você aprender essa técnica, suas fotos nunca mais serão as mesmas. Como tirar fotos profissionais com o celular. Hoje eu vou te ensinar como tirar foto de pessoas e animais da melhor forma possível. E no final desse vídeo eu vou te falar um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. Então fica até o final, hein? Sou Mônica Góes, pós-graduada em fotografia, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a juntar duas técnicas que eu já ensinei aqui no canal, que se baseiam tanto no poder dos olhos, utilizando a regra dos terços e a técnica do olho dominante, quanto no poder da direção do olhar com a técnica conhecida como Lead Room. Já vai deixando seu like aí, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho das notificações, porque aqui você vai aprender muito comigo. Os olhos de pessoas, de animais e até mesmo de desenhos assim, são irresistíveis numa imagem para nós, porque eles são o ponto de principal conexão com a gente. É como se os olhos numa foto pudessem falar com a gente, pudessem transmitir alguma coisa. Então o primeiro local que nos chama a atenção dentro de uma foto são os olhos. Se você quiser fazer uma foto assim que chame bastante atenção, se certifique de que tem ali a presença de olhos. Porque sempre que tiverem olhos numa foto, essa foto vai chamar atenção. E além disso, dentro de uma foto, esses são os pontos mais atrativos, que são os pontos de interseção das linhas dessa regra dos terços, que é uma grade que você pode ativar aí nas configurações da sua câmera. Essa grade tem nas configurações de todas as câmeras de celular. Portanto, se você colocar coisas importantes nesses pontos de interseção dessa grade, a sua foto vai chamar mais atenção. E se você colocar nesses pontos os olhos, tanto de pessoa quanto de animais, é garantido que a sua foto vai ficar bem mais atrativa. Eu falei mais sobre essa técnica num outro vídeo, só sobre essa técnica sozinha, que eu vou deixar aqui no card, esse outro vídeo. Se você quiser aprender melhor, você dá uma olhadinha lá. Mas eu quero falar em juntar essa técnica com mais uma técnica que eu vou te mostrar agora. E assim a nossa brincadeira vai ficar bem mais interessante. E quando a pessoa ou o animal está olhando para um lado ali da foto, você pode deixar um espaço sem muita informação na frente do olhar ali para onde essa pessoa, esse animal está olhando. Assim você utiliza uma outra técnica conhecida como Lead Room, ou espaço principal, ou sala principal. E sobre isso eu também já falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você, caso você queira aprender a fazer isso daí de uma forma assim mais específica. Mas aqui eu quero mostrar para você como fazer uma foto utilizando essas duas técnicas. Dessa forma a nossa brincadeira vai ficar muito mais divertida. E depois eu vou falar também sobre como fazer umas fotos quando o indivíduo não está olhando para um lado, mas está olhando de frente para a câmera. Depois no final eu vou falar também sobre isso. Então se prepara, porque depois que acabar esse vídeo você vai sair daqui fazendo fotos muito melhores. Mas se você quiser aprender diversas técnicas como essa, de uma forma bem mais rápida e bem mais organizadinha, assim, aprender passo por passo, eu indico para você fazer um curso de fotografia online, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, que é um curso que eu indico e com certeza você vai aprender de uma forma bem mais rápida. Com esse curso você pode fazer mesmo que tenha apenas um celular para fotografar, porque ele é feito especificamente tanto para quem tem câmera quanto para quem tem apenas celular. Então entra nesse link e vê tudo que tem dentro desse curso, como ele é maravilhoso. Então deixa eu te mostrar como que você vai fazer. Vou dar um exemplo assim, nessa foto, por exemplo, né, se você fosse fotografar ali, você colocaria a grade aí nas configurações da sua câmera, é só ativar essa grade aqui, e daí é só colocar o olho da pessoa em um desses pontos de interseção, como foi colocado aqui nesse ponto superior, e você vê para onde, né, que essa pessoa está olhando. Aí você deixa ocupado 2/3 dessa grade aqui, essas duas partes aqui, com a maior parte da informação, e deixa 1/3 lá mais vazio, sem muita informação, com esse espaço aí, que é o espaço para onde a pessoa está olhando. E você pode fazer isso também com foto de animais, né? Você coloca essa grade aí, coloca o olho desse animal em um desses pontos de interseção e vê para onde ele está olhando, preenche 2/3 com essa informação maior e deixa 1/3 ali mais vazio
vazio, que é a direção para onde ele está olhando, que é essa técnica conhecida como lead room ou espaço principal. Porque quando você não deixa espaço suficiente ali na direção para onde o sujeito está olhando, você causa uma sensação assim de sufoco, assim, meio desconfortável na foto. É uma sensação assim que pode frustrar quem está olhando. É mais ou menos como se alguém entrasse assim numa sala e ficasse assim de frente para uma parede, assim, olhando para a parede, assim, tipo, é uma coisa muito estranha, né? A não ser que você realmente queira fazer isso para usar isso como a sua intenção ali para causar uma sensação desconfortável, daí já é outra história. Essa foto aqui eu peguei assim uma foto maior, né? E eu só cortei mesmo para demonstrar, mas olha como fica bem melhor. Olha a diferença, né, dessa foto colocando ali o corte bem na frente do olhar e olha aqui deixando um espaço aqui, esse espaço principal na frente, como fica bem mais agradável ao nosso olhar. Então tenta sempre se lembrar disso aqui. Os olhos são a primeira coisa assim que a gente olha numa foto, porque eles transmitem uma emoção. Quando a gente olha para os olhos, a gente entende um pouco mais o que está acontecendo ali, a gente consegue entender melhor a imagem. Mas quando a gente olha para uma foto, a gente não está olhando só ali para as coisas positivas, ou seja, os elementos que estão ali na foto, como os olhos ou a pessoa. A gente também se conecta com todo o espaço ali, tanto o espaço que está sendo preenchido, quanto o espaço que está vazio. Por isso que quando você usa essas duas técnicas juntos, a sua foto fica muito mais interessante. Manter esse espaço na frente do olhar também faz criar uma certa harmonia visual. E caso você queira aprender mais sobre harmonia e equilíbrio visual, eu fiz um outro vídeo, eu vou deixar aqui no card também, caso você tenha interesse de aprender um pouco mais sobre isso. Então a gente precisa de toda essa composição aqui da foto, porque essa composição faz a gente se envolver mais com essa imagem e faz a gente ter essa impressão de que essa foto é bem mais agradável. E você pode fazer isso também em fotos horizontais, como essa daqui. E quando você coloca assim o assunto principal posicionado de uma forma assimétrica, que não é exatamente no meio da foto, mas um pouquinho mais para um lado, você consegue fazer com que a foto ela fique mais interessante. Isso causa um ponto de interesse maior na foto. Porque assim, a direção dos olhos é como se iniciasse ali uma história, né? E como se essa parte na frente do olhar, que é esse espaço negativo, fosse a continuação dessa história para você meio que entender o que está acontecendo ali. E se a pessoa que você for fotografar tiver de repente assim sentada ou mais distante, você pode fazer a mesma coisa, mas pode ser que fique um pouco mais de espaço ali acima da cabeça da pessoa, mas não tem problema. Pode fazer da mesma forma. E daí a gente faz essa junção dessas duas técnicas de colocar o olho ali nesse ponto ali de interesse e também esses 2/3 preenchidos e aquele 1/3 com esse espaço para o olhar, porque dessa forma a foto fica esteticamente muito mais agradável e ela fica bem equilibrada e ajuda também a fazer com que o olhar do espectador não saia, não perca o interesse muito rapidamente nessa imagem. Então, novamente também aqui você pode ver que a gente pode utilizar isso também para fotografia de animais, utilizando essas duas técnicas, né, tanto do olhar quanto esse espaço na frente e deixando assim a foto bem mais forte. Então aqui também tem mais um exemplo, né, de fotografia de animal. Você coloca o olho em um desses pontos, deixa 2/3 preenchidos com a maior informação e 1/3 para esse espaço para onde ele está olhando. Você pode utilizar também essa técnica numa foto em que a pessoa de repente está olhando para cima, né? Então você posiciona o olho ali num desses pontos de interseção e deixa 2/3 dessa foto mais preenchidos ali com a informação e 1/3 vai acabar ficando ali essa parte superior, né, que é para onde ela tá olhando, com menos informação. É lógico que aqui essa foto tá um pouco mais distante, então ficou mesmo 1/3 sem muita informação. Mas quando a foto tá com um assunto principal muito próximo, como essa daqui, você pode fazer também a mesma coisa de utilizar as duas técnicas, né? Coloca grade, coloca o olho ali em algum ponto, deixa 2/3 com maior parte de informação,
direção e 1/3 para essa direção do olhar. Como ela está mais próxima, está pegando também uma parte da informação do assunto principal. Mas pelo menos essa intenção de deixar esse espaço na frente do olhar já basta. Porque aqui nesse caso a gente está querendo utilizar duas técnicas e está querendo fazer uma foto próxima. Então vai acabar ficando desse jeito mesmo. E até agora eu mostrei para você como a gente pode utilizar essas duas técnicas quando o assunto está olhando para um lado, para o outro ou para cima. E quando ele está olhando diretamente para a câmera, como que você pode usar isso? Aí nesse caso aqui você pode utilizar a direção do corpo. A pessoa tá com o corpo direcionado mais para um lado, por mais que ela esteja olhando de frente para a câmera, você vai colocar o olho ali num desses pontos de interseção das linhas e vai deixar ela preenchendo esses 2/3 aqui, né, desse lado direito, nesse caso dessa foto, e esse lado esquerdo, que é para onde o corpo dela tá voltado, essa parte que eu vou deixar com esse espaço mais vazio. Fora que, só para te informar, quando a pessoa tá olhando diretamente para a câmera, a foto fica muito mais interessante. Então daí você sempre pode fazer isso, coloca o olho em um desses pontos, preenche 2/3 com a informação e deixa 1/3 na frente do corpo. O corpo dela está direcionado para esse lado, é para esse lado que eu vou deixar esse espaço principal. Então basta seguir sempre essa mesma regra aqui. A pessoa está olhando para a câmera, você vê, coloca o olho ali em um ponto, vê para onde ela está direcionada, coloca ela nesses 2/3 e esse 1/3 de espaço ali você deixa, que é o terço para onde o corpo dela tá virado. Ou também nesse caso aqui, quando a foto é feita assim de uma forma muito próxima, né, como eu falei, você coloca ali o olho em um desses pontos da grade, né, e deixa esse espaço preenchido aqui no caso dessa foto do lado esquerdo, e do lado direito, que é mais ou menos para onde o corpo dessa pessoa tá voltado, né? Esse corpo tá mais para esse lado, então é esse lado que eu vou deixar mais vazio. É lógico, como a foto tá muito próxima, não vai ficar muito vazio, mas pelo menos a intenção de deixar esse espaço principal ali na direção do corpo da pessoa. Ou também numa foto um pouquinho mais distante, né? Tá um pouco mais distante essa foto do que a anterior, você sempre faz a mesma coisa, coloca o olho ali em um desses pontos, né? Vê para onde o corpo está direcionado, deixa a pessoa nesse lado, e o lado para onde o corpo está direcionado você deixa ali sem muita informação. Mas não acabou ainda não, tem ainda agora a dica final que talvez você já tenha aprendido se você assistiu todos os vídeos aqui do meu canal. Fora que eu queria só falar para você que, olha, uma técnica dessa você pode usar mesmo que você tenha apenas um celular para fotografar. É lógico que se você tiver uma câmera fotográfica profissional, você consegue fazer um monte mais de coisa. Mas enquanto você não tem, você pensa em comprar isso mais para frente, mas enquanto você não tem, você pode praticar, ou mesmo tendo, né? Você pode praticar, utilizar essas técnicas aqui, deixar suas fotos muito melhores, assim, com uma composição muito melhor. Você pratica tudo isso só com o celular, fica maravilhoso e você coloca em prática isso que eu tô falando. Então a dica final é, existe mais uma técnica em que você pode posicionar um dos olhos da pessoa exatamente no meio da foto. A pessoa não vai ficar exatamente no meio, né? Mas um dos olhos vai ficar exatamente ocupando essa linha central. E isso você pode fazer para fotos como essas daqui, né? Que no caso o corpo da pessoa está direcionado para frente, então não dá para usar aquela técnica lá porque o corpo não está nem para um lado nem para o outro, nem o olhar. Então daí você posiciona a pessoa mais ou menos assim no meio, mas um olho da pessoa fica exatamente no centro. Mas assim, é lógico que você pode usar até mesmo essa técnica quando o corpo da pessoa estiver direcionado levemente para um lado. Você pode usar também isso nesse caso aqui, em que foi colocado o olho exatamente nessa região central. Porque quando você deixa uma pessoa exatamente no centro da foto, isso pode acabar fazendo com que a foto fique um pouco monótona. Então se você deslocar ela um pouquinho só para o lado e colocar um dos olhos ali nessa região central, a foto já perde um pouco aquela monotonia visual causada pela centralização do assunto principal. Então sempre faça isso com fotos, sejam fotos mais próximas, colocou o olho ali, ou fotos um pouco mais distantes, também dá para utilizar isso, tá? Vai tentando isso, fazendo sempre com que a gente consiga posicionar um dos olhos nessa linha central. Essa grade que eu estava falando agora há pouco da regra dos terços tem em qualquer câmera, na configuração das câmeras para ativar. Mas essa linha central não é em todo aparelho que tem. Então deixa eu mostrar para você como você pode fazer para ter essa linha aí na hora que você for fotografar. Daí basta você baixar esse aplicativo aqui
que é o Lightroom Mobile, que é um editor de fotos que você pode usar também como uma câmera, como a própria câmera do seu celular. É só vir nessa opçãozinha aqui que é uma câmerazinha, tá? Você clica e você pode utilizá-lo como a câmera aí do seu celular, tá? Aí é só vir nesses 3 pontinhos que tem, pode ser que esteja mais para cima ou mais para baixo aqui, e algum desses ícones que aparece aqui, no meu caso é esse olhinho, mas pode ser um outro ícone se não for Android, e daí você vê aqui que tem essa grade da regra dos terços, ou tem também essa daqui das metades, e daí nessa daqui das metades você pode utilizar para fotografar já colocando o olho bem nessa linha central aqui. Fora que com esse editor aqui você pode também fazer algumas fotos, né, e depois vir aqui no modo de edição e de repente você faz uma foto mais ou menos desse jeito que eu falei e vem aqui e edita para colocar exatamente nesses pontos, né? Eu falei mais sobre edição de fotos nesses outros vídeos que eu vou deixar aqui no card, uma playlist que eu falo vários vídeos te ensinando a mexer nesse aplicativo aqui, a editar, a cortar. Então de repente você pode fazer uma foto um pouco mais aberta e depois cortar certinho dentro dessas técnicas que eu te ensinei aqui hoje. Ou se você quiser complementar o seu estudo sobre como juntar outras técnicas numa foto só, eu sugiro que você assista a esse vídeo aqui que fala como juntar outras 2 técnicas numa foto só. Ou tem também essa playlist com os outros vídeos dessa série sobre como tirar fotos profissionais com o celular. Deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com alguém e até o próximo.